Você pode abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Se você achou, diga amém. Antes de você ler, eu só quero explicar o que nós estamos aqui fazendo. Alguns estão aqui pela primeira vez. Nós iniciamos uma série de mensagens chamada Manual da Vida. O título traz, então, essa percepção dos 10 mandamentos e o que esses 10 mandamentos, eles trazem para nós como algumas normativas específicas. Nós introduzimos, então, a série falando exatamente da ideia da lei e da graça. Alguns entendem especificamente que a graça está no Novo Testamento e que a lei está no Velho Testamento. Mas os primeiros versos desse capítulo mostram exatamente a ação graciosa de um Deus que salva o seu povo antes de lhe entregar a lei. E a lei, em todo o texto que você lê no Antigo Testamento, ela não é algo pesado, ela é algo que se é celebrado, é algo que se é dado com gratidão, é celebrado, é cantada. Então, nós começamos a perceber que tanto no Antigo Testamento a lei e graça, quanto no Velho Testamento a lei e graça. Segundo, nós começamos a falar sobre os primeiros mandamentos. Falamos sobre o primeiro mandamento, que fala exatamente da ideia de um Deus exclusivo. Essa exclusividade de Deus diz que não devemos ter outros deuses diante dele. E faz exatamente essa ideia de um contrato que é exatamente similar a um casamento. A percepção de que eu agora sou exclusivo dele, eu não posso ter outros deuses competindo. Mas o segundo mandamento traz a ideia de não fazer imagens, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então percebemos que Deus, em sua infinita sabedoria, chama-nos então, além dessa percepção de exclusividade, a ideia de não trocar Deus por outras coisas. Toda a nossa atenção, toda a nossa percepção tem que estar de maneira exclusiva a Deus. Em terceiro lugar, nós trouxemos a ideia clara daquele texto que diz: não tomarás o nome do Senhor em vão. Muitas vezes confundido pela percepção de não falar o nome de Deus. Mas não é não falar, porque o não tomar o nome de Deus traz outra implicação. Usando então o princípio hermenêutico de a Bíblia explica a Bíblia, nós começamos então a trazer a percepção das vestimentas do sumo sacerdote quando a palavra tomar é dado. Então tomar traz a ideia exatamente de se vestir, traz a ideia de colocar a camisa, traz a ideia de carregar no seu corpo. Não tomar o nome do Senhor em vão é exatamente viver uma vida que não glorifica a Deus, dizendo que é dele. Isso falou muito ao nosso coração, porque ele traz nesse mandamento uma percepção exatamente de que não tomará o nome, não tomará por inocente aquele que assim toma o nome do Senhor em vão. Hoje, de maneira específica, a gente vai caminhar para o quinto mandamento. Não, para o quarto mandamento. O quarto mandamento, ele fala exatamente do princípio do sábado, ou o princípio do descanso. Eu queria ler com vocês, então, nós temos lido todos os 10 mandamentos para ele ficar inculcado na nossa cabeça, então nós vamos fazer a leitura do verso 1 em diante, depois a gente especifica para o verso do quarto mandamento. Acompanhe comigo a partir do verso 1 de Êxodo, capítulo 20, diz assim o texto. Então falou Deus todas estas
palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomará o nome do Senhor em vão, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia do Senhor, teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teus animais, nem teus estrangeiros, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem um jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu trovões e relâmpagos e sonido de bozina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isto, retirou-se e pôs de longe. Amém? Até aqui. Eu queria ler com vocês novamente o 4º mandamento. Verso 10, na verdade, verso 8, diz assim. Queria que você repetisse comigo. Lembra-te, repita comigo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas eu queria que você fizesse um outro exercício. Abra sua Bíblia, então, agora em Deuteronômio, capítulo 5. E eu quero explicar antes de ler esse texto. O que é que acontece aqui agora? Por que eu estou querendo que você abra Deuteronômio? Dentro do Pentateuco, nós temos uma linha de pensamento muito clara. Preste atenção nisso aqui. Gênesis nos conta a história da criação. Do capítulo 1 ao capítulo 15, nós temos toda a lei dos patriarcas. Nós temos todos aqueles patriarcas ali sendo vivenciado. Então, nos primeiros capítulos nós temos Deus criando todas as coisas. No 3º capítulo nós temos a queda do homem. E a partir então nós temos esse processo dos patriarcas até então chegar o momento de José, em que esses homens são convidados a entrar na terra do Egito. Passa-se então 400 anos esse povo ali dentro da terra do Egito. Irmãos, preste atenção. 400 anos esse povo que foi convidado, agora se torna escravo. E então esse povo é liberto por uma ação graciosa de Deus. O Deus Redentor usa Moisés para tirar esse povo da terra do Egito. E ao tirar esse povo da terra do Egito, Êxodo nos conta então a entrega da lei, a aliança mosaica sendo entregue a esse povo, e Deus conduzindo esse povo a sair da terra do Egito, a entrar no deserto em busca da terra prometida. E essa terra prometida é exatamente o descanso prometido inicialmente para eles. Preste atenção. Um caminho de 7 dias em marcha se torna um caminho de 40 anos. Eu vou repetir.
Um caminho de aproximadamente 7 dias em marcha se torna um caminho de 40 anos fazendo um círculo assim, em vez de fazer uma caminhada em reta. Por causa do pecado, esse povo não entra na terra prometida em 7 dias. Entra em 40 anos. E o que é que acontece nesse período de 40 anos? Nesse período de 40 anos, Deus amplia essa lei, dando novas leis que aglutina na percepção das cerimônias, do culto, dos sacerdotes, do holocausto. O tabernáculo é construído, e esse período já é o período do texto de Levíticos. O texto de Deuteronômio e Números vai nos contar, então, que mais ou menos 600 mil homens, sem contar as mulheres, saíram da terra do Egito. Você sabe mais ou menos quantas pessoas saíram da terra do Egito? Saíram cerca de quase 2 milhões de pessoas. Só homens foram 600 mil homens. Pasmem. O livro de Deuteronômio nos conta que na verdade o livro de Números nos conta que estes 600 mil homens morrem no deserto. Apenas 2 homens que saíram da terra do Egito entram em Canaã. Josué e Calebe. Apenas 2. Todos os outros morreram no deserto. E aí, Deuteronômio é exatamente Moisés recontando o que aconteceu. O livro de Deuteronômio é exatamente uma recontagem. E é por isso que nós temos agora, no capítulo 5 de Deuteronômio, uma repetição dos 10 mandamentos. E agora, ele não conta para aquele povo que era escravo na terra do Egito. Ele conta agora para os filhos que nasceram no deserto, que agora já estão com praticamente seus 30, 20, 40 anos, que estão agora em marcha para entrar na terra do Egito. Como é que ele descreve os 10 mandamentos? Ele diz assim: chamou Moisés, versículo 1, a todo o Israel e disse: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que aprendais e cuidais os que cumprides. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste fogo e não subiste ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Essa frase norteia tudo o que é dito para os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor em vão, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. Versículo 12 diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenei o Senhor teu Deus. Vamos repetir esse texto? Guarda o dia de sábado para santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Hoje eu estou com um grande desafio, porque eu não vou conseguir ministrar todo o escopo
que traz esse conjunto de mandamentos sobre o sábado. E eu quero, então, me dedicar hoje ao Antigo Testamento. E no próximo domingo, eu quero me dedicar ao princípio do sábado no Novo Testamento. Eu quero fazer essa divisão didática para que a gente possa ter uma amplitude do que significa esse texto. Mas uma coisa inicialmente me chama a atenção. No texto de Êxodo, o texto nos fala para lembrar do sábado. No texto de Deuteronômio, nos diz para guardar o sábado. Isso chama a atenção porque a gente precisa começar a perceber que o sábado, esse princípio sabático do descanso, ele é algo anterior até mesmo aos 10 mandamentos. Quando Deus criou todas as coisas, e alguns teólogos falam que no pacto da criação, quando Deus cria o homem e todas as coisas, e o homem está lá, no jardim, sendo colocado à prova, nesse pacto da criação, havia 3 coisas importantes ali. Havia um casamento, havia um trabalho e havia uma santificação, ou melhor, o princípio do descanso. Já colocado anteriormente. E é por isso que no texto de Deuteronômio, na verdade, no texto de Êxodo, o texto traz para nós o mandamento para que a gente possa lembrar. E essa lembrança nos traz então à tona que, a princípio, havia um trabalho, mas esse trabalho, ele era um trabalho, deixa eu tentar usar uma palavra melhor, era um trabalho gostoso. Era um trabalho bom. Há muitos que entendem que Adão não trabalhava. Sim, ele tinha trabalho lá. Alguns vão dizer que o trabalho era muito fácil, era só dar o nome aos animais. Não era só isso. Mas com o pecado, a palavra de juízo e de promessa de Deus para o homem envolve então o trabalho. E é exatamente acerca do trabalho que agora esse povo que sai da terra do Egito, eles estavam saturados. Eles estavam mas tão habituados e aculturados dentro do Egito como escravos, que trabalho era algo que eles não tinham descanso. Então, a palavra Shabá, que é a palavra do hebraico para sábado, hoje, como nós pensamos em um dia, eu quero que você não pense necessariamente em um dia, eu quero que você pense agora num princípio. O princípio do sábado é um princípio de descanso. E esse descanso era exatamente a ideia de nós reservarmos um tempo de adoração e santificação. O Salmo 92 que nós lemos hoje descreve então essa ideia de um ajuntamento, de uma celebração, de uma festa. É exatamente essa linguagem que os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, fala acerca do princípio do sábado, pensando exatamente nessa questão de um culto, nessa questão de uma festa, de algo a ser celebrado, de algo que estaria trazendo um momento em que haveria uma preparação. De tal forma que o princípio do descanso está estritamente relacionado a uma pausa das atividades que nós fazemos rotineiramente para o nosso sustento, para que a gente possa reservar para descanso, em família, se voltando para a santificação. Por isso, é extremamente importante hoje eu e você começarmos a pensar nisso. Porque hoje
parece que o princípio da escravidão está tão dentro da gente que eu conheço que pessoas que querem trabalhar manhã, tarde e noite e, se possível, não dormir, porque dormir é perca de tempo. Dormir, eu não ganho dinheiro. O princípio do descanso foi instituído por Deus para exatamente a gente dizer: eu paro, não recebo, porque eu dependo de alguém que cuida de mim. O princípio do descanso faz nós dizermos para todos que nesse dia eu reservo para adoração, porque é Deus que cuida de mim. Pastor, como é que isso é exemplificado no Antigo Testamento? Isso é exemplificado através das festas. O sábado, aqui, era algo que fazia lembrá-los do que Deus fez. O que foi que Deus fez? Deus os libertou da escravidão. Eles eram escravos. Então, o sábado, o descanso, ele tinha o princípio da adoração e o princípio de celebrar a Deus por algo que ele fez. E isso sempre é retratado nas festas do Antigo Testamento, nas festas judaicas, inclusive nos sábados. E não pense que isso era feito assim inicialmente como nós estamos agora. Não, isso era feito pelos homens no ajuntamento da sua família. Não existia templos. O que tinha então era inicialmente o tabernáculo. E que eles então se ajuntavam para ir ao tabernáculo, para oferecer sacrifícios, para adorar o Senhor, mas principalmente também para ouvir a palavra de Deus. Então, esse momento do princípio do sábado, ele aplica-se a esse momento de adoração, de celebração, de adoração em comunidade e de estar então ouvindo a palavra de Deus. Entendendo isso se aplica às nossas vidas. Eu não quero tratar hoje do dia de celebrar no sábado ou no domingo. Hoje, isso é para a semana que vem. Mas eu quero falar do princípio. O princípio, ele precisa ser entendido como um todo. Porque senão, irmãos, se eu não entendo que eu preciso ter um momento de descanso, onde eu posso estar me alimentando da palavra, onde eu posso estar celebrando em comunidade, onde eu posso estar vivendo e celebrando pelo que Deus fez na nossa vida, eu estou dizendo para a comunidade e para Deus que eu não dependo dele. Eu dependo dos meus esforços. Eu dependo do meu suor. Eu dependo do meu trabalho. E, infelizmente, numa cultura capitalista que nós temos hoje, onde, se possível, a gente não para. Eu e você somos convidados, como discípulos agora de Jesus, a ter esse momento como prioridade. E a pergunta para nós é: eu tenho celebrado ao Senhor? Eu tenho reservado um tempo para adoração? Eu tenho estado em comunidade? E eu tenho dado importância a isso como deveria dar? Esse princípio do descanso ele é algo muito mais amplo. Porque existe
mais duas festas além do sábado, que é o jubileu e um outro nome agora que eu esqueci. Um que se celebrava de 7 em 7 anos. E o que é que faria? Em 7 anos, não se produzia terra. Ou melhor, não se plantava nada. Imagina aí, um ano que não se planta. Sabe o que quer dizer? É um ano, para aquela cultura, que não se trabalhava. Era reservado para servir ao Senhor. Outro princípio é o do jubileu, que a cada 50 anos, se eu não estou enganado agora, fugindo a memória, era se perdoado as dívidas dos escravos, e nesse período, os que tinham perdido as suas terras eram devolvidos eles as suas terras por celebração à libertação que Deus fez na terra do Egito. Se você prestar atenção, o princípio do sabático, ele abrange algo muito maior do que apenas reservar 1h30, que a gente chega atrasado, não valoriza e falta de vez em quando. O sábado traz para nós a responsabilidade de nós dizermos para a nossa família, dizermos para nós como igreja, que, em primeiro lugar, nós dependemos de Deus. Por isso, nesse dia nós cessamos o trabalho que nós fazemos durante a semana. Segundo, que nós nos reunimos para a festa, para celebrar. Terceiro, nós ouvimos da palavra de Deus para aprendermos. Infelizmente, a cultura evangélica tem reservado para nós hoje, porque nós somos o quê? Ativistas. Nós trabalhamos domingo a domingo. Nós não queremos depender de um Deus que nos salvou. E queremos cada vez mais um culto, se possível, resumido. Se a pregação der 1 hora, eu já estou olhando para o relógio. Esse pastor aqui não falando demais. Se a gente fosse pegar na letra, irmãos, independente do dia, agora eu vou defender o meu dia de domingo na próxima semana, certo? O dia de domingo hoje era para nós estarmos totalmente ligados em família no Senhor. Reservado para a oração. Reservado para estar em família em momento de ouvir a palavra. Reservado para nós estarmos cultuando ao Senhor por um longo período em celebração. Mas nós entendemos que os dias são outros e que nós precisamos também nos adaptar a essa nova realidade. Só que tem um detalhe. O tempo muda. As pessoas mudam. Mas os princípios não mudam. Eu estou falando do princípio porque nós vamos entender de uma forma mais clara o princípio aplicado por Cristo no Novo Testamento. Porque ao longo do Antigo Testamento, esse princípio ele foi massificado por um pensamento judaico. O que foi que aconteceu? E aí eu quero que você preste bem atenção. Com a entrada do povo na Babilônia, esse povo que sai de Jerusalém e vai para a Babilônia, eles começam então a se ajuntar em algo que é chamado de sinagoga. É a partir desse período pós-babilônico que surgem esses ajuntamentos. Por quê? Porque não tem mais o templo. O templo foi destruído.
E agora, ali em Babilônia, numa terra estranha, eles começam a se juntar em grupos, e ainda pequenos, que formam sinagogas, e é na sinagoga que eles começam então a ampliar esse pensamento e se ajuntar para em comunidade adorar ao Senhor. E esse princípio feito por eles se perdura até hoje, porque nós agora estamos também não mais numa sinagoga, mas num templo para adoração. Mas é nesse tempo que eles começam, então, a redigir o que eles chamam de Misná ou de Talmud, que é lá nesse momento que eles começam a dar um esclarecimento do que é o princípio. E aí é nesse momento que eles começam a dizer: não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Eles começam a dizer o que não pode fazer, o que não é trabalho, o que é trabalho, para que eles possam então viver E eles começam a viver uma forma legalista. E é exatamente isso que Jesus combate no Novo Testamento. O legalismo da compreensão. E é por isso que Jesus diz assim: vocês estão entendendo errado. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Mas isso é semana que vem que eu vou dar com mais clareza. Eu quero que você preste atenção aqui. Hoje eu e você somos chamados a uma realidade que precisamos entender. Que o princípio do sábado traz a ideia de um parar, de um descansar. Mas que esse descansar, ele aponta para uma celebração, para um culto, para uma adoração e para ouvir a palavra. Mas tem mais um detalhe, que agora usando um texto do Novo Testamento diz que tudo que foi produzido no Antigo Testamento aponta para Cristo. Inclusive o sábado. E é nisso que me chama a atenção, porque como aquele povo estava indo em direção a uma terra de descanso, o autor de Hebreus vai dizer para nós que para nós ainda resta um descanso. Mas o próprio Cristo se coloca para nós como um descanso, porque ele agora é nele que encontramos o descanso. E ainda esperamos um descanso escatológico. Então Jesus, ele se torna em nós um descanso, e é nele que nós adoramos, ajuntamos e ouvimos a sua palavra, e é nele que esperamos a sua promessa, a promessa futura. Eu quero hoje chamar a sua atenção para uma realidade. O que você tem valorizado no seu tempo de descanso, que é reservado para adoração? Será que eu entendo que eu preciso valorizar algo que Deus deixou como princípio para viver? Eu e você, muitas vezes, trocamos o nosso culto, deixamos de ir e não reservamos o momento como deveríamos reservar. Nós não nos preparamos para isso muitas vezes. Se a gente entender esse princípio, irmãos, a gente não falta os domingos. A gente não troca o culto. Se a gente entender isso, eu começo a entender que ao amanhecer desse dia que eu separo para adoração, eu já estou em um momento de consagração ao Senhor. Em princípio familiar, depois em comunidade. A pergunta para nós é: será que eu tenho reservado esse tempo? Será que eu tenho me dedicado ao Senhor como deveria me dedicar? Ou apenas estou cumprindo a tabela de participar de um culto religioso? Deus quer mais de nós.
Deus quer mais da gente. E eu quero que você possa sair dessa noite aqui entendendo que o Senhor trouxe isso para nós, para nos voltarmos para Ele em adoração. Para que a gente possa depender dEle, para que a gente possa glorificá-lo, para que a gente possa ouvir a sua palavra. Domingo que vem, eu quero expor o que o Novo Testamento aplica esse princípio na pessoa de Cristo e como nós devemos hoje entender Ele nos nossos dias. Você pode dizer amém? Talvez você não tenha entendido, talvez você não tenha ainda compreendido por completo, mas acredito que ao perguntar e ao estudar mais sobre isso, a gente vai valorizar aquilo que Deus reservou para nós. Por isso eu quero que você possa entender o princípio do culto, da adoração e da fidelidade a Deus. E isso está embutido no princípio do sábado, no princípio do descanso. Deus requer de nós prestar atenção nisso. Por isso, lembra-te do dia do sábado. E por isso, guarda esse, para que você possa viver esse princípio. Espero que você não falte domingo que vem, para a gente dar continuidade a essa palavra. Vamos orar?